A Caolha. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes e ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho. Unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa, entre o branco sujo e o loiro grisalho. Desse cabelo, cujo contato parece dever-se áspero e espinhento, a boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo e engelhado, como o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Havia-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fissura continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira, era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa oficina de alfaiate. Ela lavava a roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive da cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. A proporção ia crescendo e ele ia pouco a pouco manifestando na fisionomia e repugnância com essa comida. Até que um dia, tendo já um ordenadorzinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo o bem e todo o mal. Que lhe importava o desprezo dos outros, se o seu filho adorado lhe apagasse com um beijo todas as amarguras da existência. Um beijo dele era melhor que um dia de sol. Era a suprema carícia para o seu triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também, com o crescimento do Antonico. Em criança, ele apertava nos bracinhos e enchia-lhe a cara de beijos. Depois, passou a beijá-la só na face direita, aquela onde não havia vestígios de doença. Agora, limitava-se a beijar a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando em criança, entrou para a escola pública da freguesia. Começaram logo os colegas que o via ir e vir com a mãe, a chamá-lo. O filho da Caolha. Aquilo exasperava-o, respondiam sempre. Os outros riam e chacoteavam-no. Ele queixava-se aos mestres. Os mestres ralhavam com os discípulos, chegavam mesmo a castigá-los. Mas a alcunha pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou outra janela dizendo: Ah, o filho da Caolha. Lá vai o filho da Caolha. Lá veio o filho da Caolha. Eram as irmãs dos colegas, meninas novas, inocentes e que industrializadas pelos irmãos. Feria o coração do pobre Antonico cada vez que o viam passar. As quintandeiras, onde iam comprar as goiabas ou as bananas para o lanche, aprenderam depressa a denominá-lo como os outros, e muitas vezes afastados dos pequenos que se aglomeravam ao redor delas, estendendo uma mancheia de araçás, com piedade e simpatia. Tá aí, isso é pro filho da Caolha. O Antonico preferia não receber o presente ao ouvi-lo acompanhar de tais palavras. Tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar, cantando em coro no estribilho já combinado. Filho da Caolha, filho da Caolha. O Antonico pediu à mãe que não fosse buscar à escola. E é muito vermelho, contou-lhe a causa. Sempre que o viam aparecer na porta do colégio, os companheiros murmuravam injúrias, piscando os olhos para o Antonico e fazia caretas de náuseas. A Caolha suspirou e nunca mais foi buscar o filho. Aos 11 anos, o Antonico pediu para sair da escola. Levava a brigar com os condiscípulos, que os intrigavam e mal queriam. Pediu para entrar a uma oficina de marceneiro, mas na oficina de marceneiro aprenderam depressa a chamá-lo, Filho da Caolha. a humilhá-lo como no colégio. Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens de desmaios. Arranjou então um lugar de caixeiro de venda. Os seus ex-colegas agrupavam-se à porta, insultando, e o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora.
Tanto que a rapaziada ia lhe dando cabo do feijão e do arroz expostos à porta nos sacos abertos. Era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre Antonico. Depois disso, passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo as moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia, mas nunca acompanhava a mãe. Essa poupavam. Tinha medo de que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços, e por isso nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo o mais forte, pediu e obteve a Kaori, um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho, e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo, que o fizessem ter caridade. Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia, Senhor Antonico, ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais. Mas a pouco, essa suspeita, ou esse sorriso, se foi desvanecendo, até que principou a senti-lo bem. Decorreram alguns anos e chegou a vez de Antonico se apaixonar. Até aí, numa outra pretensão de namoro que ele tiveram, encontraram sempre uma resistência que o desanimava, o que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava como um louco, e linda moreninha da esquina fronteira, uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludo e boca fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandiu-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da caolha e beijou-a mesmo na face esquerda, num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornavam a encontrar o seu querido filho. Pôs-se a cantar toda a tarde e nessa noite, ao adormecer, dizia consigo: Sou muito feliz, o meu filho é um anjo. Entretanto, o Antonico escrevia num papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte, mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar durante muitos dias. Antonico perdia-se em amarguras conjecturas e ao princípio pensava: É o pudor. Depois começou a desconfiar de outra causa. Por fim, recebeu uma carta, em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da mãe. Vinham explicações confusas, mal alinhavadas, lembravam a mudança de bairro. Ele ali era muito conhecido por filho da caolha, e bem compreendia que ela não se poderia sujeitar a ser a cunhada em breve de nora da caolha, ou coisa semelhante. O Antonico chorou. Não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois do seu rancor, voltou-se para a mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara sua infância, quebrara-lhe todas as carreiras, e agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentavam-se por ter nascido de mulher tão feia, e resolveu procurar meio de separar-se dela. Considerar-se-ia humilhado, continuando sobre o mesmo teto. Havia de protegê-la de longe, vindo de vez em quando vê-la à noite, furtivamente. Salvava, sim, a responsabilidade de protetor, e ao mesmo tempo consagraria sua amada à felicidade, que lhe devia em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível. À noite, voltando para casa, levava o seu projeto à decisão de expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trampo engordurado. O Antonico pensou: a dizer a verdade, eu havia de sujeitar minha mulher a viver em companhia de uma tal criatura? Estas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito, como verdadeira dor. A caolha levantou para ele o rosto, e o Antonico, vendo-lhe pus a face, disse: Limpe a cara, mãe. Ela sumiu a cabeça no avental, e ele continuou: Afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito. Foi uma doença. É melhor não lembrar disso. É sempre a sua resposta. É melhor não lembrar isso. Por quê? Porque não vale a pena. Nada se remedeia. Bem, agora escute. Trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto. A senhora fica aqui e eu virei todos os dias a saber da sua saúde, ou se tem necessidade de alguma coisa.
e por força maior não temos remédio senão sujeitar-nos. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sob os joelhos, delgado e amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo, o serão acaba tarde. Tinha lançado aquelas palavras toda a sua energia, e espreitava agora a mãe com um olho desconfiado e medroso. A caolha levantou-lhe e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém. Embusteiro, o que você tem é vergonha de ser meu filho. Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe. Até então, sempre paciente e cordada, ia com medo, obedecendo à ordem que tão feroz e imperativamente lhe dera a caolha. Ela acompanhou-o, fechou com estrondo a porta, e vendo-se só, encostou-se encambaleada na parede do corredor e desabafou em soluços. O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar a casa, mas não teve coragem. Via o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios adelgaçados pelo ódio, narinas dilatadas, o olho direito saliente a penetrar-lhe até o fundo do coração. O olho esquerdo, arrepando murcho e sujo de pus, via sua atitude altiva, o seu dedo ossudo de falagens salientes, apontando-lhe com energia a porta da rua. Sentia-lhe ainda o som carnevoso da voz e o grande fogo que ela tomava para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atiravam no rosto. Via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outra semelhante. Providencialmente, lembrou-se da madrinha, única amiga da caolha, mas foi que, entretanto, raramente a procurava. Foi pedir-lhe que interviesse e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. A madrinha escutou-o comovida. Depois disse: Eu previa isso mesmo, quando aconselhava tua mãe a que te dissesse a verdade inteira. Ela não quis, aí está. Que verdade, madrinha? Hei de dizer-te perto dela. Anda, vamos lá. Encontraram a caolha, a tirar umas nódoas do fraque do filho. Queriam mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz arrependera-se das palavras que disseram e tinha passado toda a noite à janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas. Via o porvir negro e vazio e já se queixava de si quando a amiga e o filho entraram. Ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação. A madrinha do Antonico começou logo. O rapaz foi suplicar-me que viesse pedir perdão pelo que houve aqui ontem, e eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que já deverias ter-lhe dito. Cale-te. Não me calo. Esta pieguice é que tem te prejudicado. Olha, rapaz, quem cegou tua mãe foste tu. O afilhado tornou-se lívido, e ela concluiu. Ah, não tiveste culpa. Era muito pequeno, quando um dia, ao almoço, levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída, e antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterrar-lhes pelo olho esquerdo. Ainda tenho ouvido o grito de dor que ela deu. O Antonico caiu pesadamente de bruços, com um desmaio. A mãe acercou-se rapidamente dele, murmurando trêmula. Pobre filho, vês? Era por isso que eu não queria lhe dizer nada.